Agora nós vamos para o plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Então, vamos iniciar com a leitura da ata da sessão matutina, que vai prosseguir agora, com a palavra da secretária da Corte. Ata da 21ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 12 de junho de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Celso de Mello. Vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maris Maia. Abriu-se a sessão às 9h49, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não há observações, considerada aprovada. E antes de iniciarmos a continuação do julgamento, com voto a partir do ministro Alexandre de Moraes, eu gostaria de consignar a nossa honra e pela presença aqui dos estudantes e das instituições da Universidade de Brasília, UNB, Faculdade Araguaia de Goiânia, esperando que seja produtiva a assistência dessa sessão para o engrandecimento da cultura dos senhores. Presidente, não mais do que 2 minutos. Estou fazendo um aditamento ao relatório e à parte dispositiva do voto, sem mudança do conteúdo. No relatório consigno, não obstante ausente manifestação do requerente, consulta ao sítio da Subsecretaria para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, revelou modificação ante a edição do Decreto 9.812-19, do artigo 1º do Decreto 9.759-2019. Aí eu transcrevo esse decreto modificador do anterior. E na parte dispositiva, digo que, ao fim, observem que a modificação redacional efetuado pela edição do Decreto 9.812, em 30 de maio de 2019, no que acabou por cindir o disposto no parágrafo único do artigo 1º, nos parágrafos 1º e 2º, não infirma o que é assentado, tendo em vista a manutenção, neste último, de previsão no sentido de aplicar-se o ato questionado aos colegiados instituídos por ato infralegal, cuja lei em que são mencionados esses órgãos, nada conste, eu estou transcrevendo, sobre a competência ou a composição. Então, foi uma simples mudança topográfica no decreto, desmembrando-se o parágrafo, o artigo 1º e criando-se os parágrafos 1º e 2º, né? E alteração redacional apenas. Então, mantém-se na conclusão, na essência, a concessão parcial da medida. Da liminar. Isso, da liminar. Concedo a palavra agora a Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes para o voto. Presidente, boa tarde. Boa tarde, ministra Carmen, ministra Rosa, ministros, doutor Luciano. Presidente, eu inicio cumprimentando todos os advogados que fizeram sustentações orais, doutor Eugênio Aragão, doutor Carlos Oliveira Silva, doutor José Souza de Lima, o defensor público-geral, doutor Gustavo Zorteia da Silva, o advogado-geral da União, ministro André Luiz de Almeida Mendonça, e o vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maia. Relembrando o presidente aqui, a impugnação do decreto 9.759 de 2019, com a nova redação, a redação dada pelo decreto 9812, também de 2019, que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal. Especificamente, se impugnava o antigo parágrafo, o parágrafo único, inciso 1º do artigo 1º, que foi alterado, então, o parágrafo 2º do artigo 1º especificamente. E se trata aqui, presidente,
e vou sintetizar as minhas razões, se trata aqui de uma necessária harmonização entre competências do Poder Executivo e do Poder Legislativo. É uma interpretação conjunta dos incisos 10 e 11 do artigo 48 com o inciso 6º do artigo 84, com a redação que lhe foi dada pela emenda constitucional 32. Vale dizer, saber quem tem ou em que limite cada poder teria competência para regulamentar, para criar, para extinguir, para organizar órgãos da administração pública. Isso é uma discussão antiga, que resumo aqui, mas isso é uma discussão antiga que vem, em verdade, desde o início do próprio presidencialismo. O presidencialismo brasileiro, assim como o presidencialismo, o modelo de presidencialismo norte-americano, as constituições acabam estabelecendo que o executivo ele é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros. E o próprio presidente da República, no presidencialismo, além de chefe de Estado, chefe de governo, é chefe da administração pública. Mas, costumeiramente, e mesmo nas constituições mais analíticas como a nossa, costumeiramente nunca se organizou a própria administração pública por parte do Executivo nas constituições. Isso fez com que nos Estados Unidos da América, o caso Mears versus Estados Unidos, surgisse para esse fim, para essa finalidade, e depois aplicada para inúmeras outras questões, mas surgisse a teoria dos poderes implícitos. A teoria dos poderes implícitos surgiu para que o próprio presidente da República pudesse organizar a sua administração. A ideia de que o presidente poderia delegar algumas competências. Basta dizer que, a partir disso, foi organizada toda a burocracia administrativa nos Estados Unidos da América, que se iniciou com meros 4 ministérios, ou lá chamadas secretarias de George Washington, Defesa, Tesouro, Relações Exteriores e o Departamento de Justiça, ou Secretaria de Justiça. No Brasil, até 88, nós não, apesar do centralismo excessivo no Poder Executivo, nós não tínhamos ainda adotado a ideia de uma maior discricionariedade do Poder Executivo para se auto-organizar. Qualquer alteração, qualquer mera alteração administrativa necessitava de lei. A emenda 32, em 2001, ela, na verdade, consubstanciou, a meu ver, a própria ideia da teoria dos poderes implícitos em relação à organização da administração pública, poder executivo, no texto constitucional, estabelecendo no artigo 84, inciso 6º, compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. E foi mais além. Também, por decreto, privativamente, determinar a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. A ideia de que o Poder Executivo deve poder realizar, deve ter reconhecido, e aqui foi expressamente, suas competências que possibilitem o integral cumprimento da sua missão constitucional. Óbvio, assim como a teoria dos poderes implícitos, e aqui com a constitucionalização dessa ideia, desde que não haja proibições ou limites estruturais na Constituição, para o exercício de uma ou outra competência. E aqui se coloca, presidente, o artigo 48, incisos 10 e 11. O fato da emenda constitucional 32 ter concedido maior discricionariedade para que o presidente da República pudesse fazer alterações, extinguir cargos e funções vagas,
pudesse alterar a organização. O fato da emenda 32 ter constitucionalizado isso não retirou do Congresso Nacional, artigo 48, a competência por meio de lei, e aqui a lei é ordinária, na qual cabe a sanção ou veto do presidente da República, mas competência do Congresso Nacional para criação, transformação e extinção de cargos, empregos em funções públicas. Observado o artigo 84, ou seja, se estiverem vagos, o presidente pode por decreto. Mas no inciso 11 prevê criação e extinção de ministérios, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. São duas questões aqui relevantíssimas. O esqueleto básico da administração pública, o esqueleto básico do Poder Executivo, os seus ministérios, suas secretarias e os seus órgãos públicos, inclusive os conselhos, devem ser, como são, estabelecidos por lei. A partir disso, as complementações que permitam uma maior agilidade, uma maior dinâmica administrativa, desde que não contrariem a lei, todas essas complementações, entendo, estão na seara do próprio administrador, do chefe do Executivo, por decreto do presidente da República. E não me parece que haja incompatibilidade, em grande parte, do decreto. E por que digo isso, presidente? Foram várias sustentações na tribuna dizendo da preocupação com o Conselho Nacional, eu diria legítima preocupação, com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, com o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, com o Conselho LGBT, com o Conselho Nacional de Imigração. Todos esses conselhos criados por lei específica. Esses conselhos já eram criados por lei, como exemplo, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Lei 12.986, que o regulamenta, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, a Lei 8.242, mas mais do que isso, todos esses conselhos e inúmeros outros que prevêem nos mais significativos assuntos do Poder Executivo, todos eles estão mantidos pela medida provisória que foi já aprovada na semana passada, na semana retrasada, foi aprovada pelo Congresso Nacional, em que o próprio presidente da República mandou a reestruturação da administração pública federal. É o projeto de lei de conversão número 10 de 2019, oriundo da medida provisória número 870. Então, vejam, e aqui me parece importante, o que pretendeu o presidente da República, cumprindo, obviamente, o artigo 48, incisos 10 e 11, foi reorganizar de forma macro a administração pública. E isso, diga-se de passagem, todos os presidentes, ao assumirem, acabam reorganizando. Mandou uma medida provisória ao Congresso Nacional para que fosse convertida em lei, alterada, houve alterações, mas nessa medida provisória, e aí me parece que não há necessidade dessa preocupação maior com esses importantíssimos conselhos, na própria medida provisória, dentro dos ministérios, foram previstos como órgãos da administração pública todos esses conselhos citados da tribuna e outros mais. Olha, a medida provisória foi enviada, a medida provisória foi aprovada e, reestruturando, manteve, ou diríamos, criou novamente esses órgãos públicos. E aí a Constituição é taxativa.
criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública precisa de lei do Congresso, tanto que o próprio presidente, ao diminuir o número de ministérios e reorganizar, estabeleceu o que pretendia por medida provisória, e o Congresso, no exercício da sua competência, alterando alguns pontos, aprovou. Cito a título aqui exemplificativo, por exemplo, integram a estrutura básica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou seja, como órgãos da estrutura básica, o Conselho Nacional de Política Agrícola, artigo 22, inciso 1º, do projeto de lei de conversão, ou ainda, que foi uma grande preocupação dos Amicicuri e da tribuna, no Ministério da Cidadania, integram em positivo legal, com base no artigo 48, inciso 11, integram a estrutura básica do Ministério da Cidadania, Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho de Articulação de Programas Sociais, Conselho Nacional do Esporte, da Economia Solidária, da Cultura e outros tantos, são 16 conselhos. E aí, por diante, em outros ministérios, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, no Ministério da Defesa, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, vários conselhos no Ministério da Economia, Conselho Nacional de Educação, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, artigo 38, Conselho Nacional de Imigração, Conselho Nacional de Política sobre Drogas, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ainda no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, artigo 43, Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Conselho Nacional de Combate à Discriminação, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, da Prevenção e Combate à Tortura, dos Direitos da Mulher, da Juventude, ou seja, todos esses conselhos importantíssimos já existentes, todos eles foram previstos como órgãos na estrutura básica de cada um dos ministérios. Houve, obviamente, em alguns casos, alteração de ministério, só que por medida provisória, projeto de lei de conversão, aprovação do Congresso Nacional. Nesses casos, e o que ficou claro pelas manifestações da tribuna, essas as preocupações, nesses casos, me parece, assim como o eminente ministro relator bem colocou, que não há nenhuma dúvida de que criados e mantidos agora pela lei de conversão, esses conselhos somente poderiam ser extintos, nos termos do artigo 48, inciso 11, se houver uma lei ao extingui-los, porque foram previstos como órgãos dentro da estrutura básica dos ministérios. O que se pretende aqui, a partir dessa primeira análise, o que se pretende com a extinção, a possibilidade de extinção e estabelecimento de diretrizes, regras e limitações para outros colegiados, aplicando-se, inclusive, os colegiados instituídos por decreto, daí nós saímos, a meu ver, do artigo 48 e voltamos para o artigo 84. O que foi criado por decreto pode ser extinto por decreto. Aqui não houve criação de órgãos públicos inerentes à estrutura básica de ministérios. Tanto que, se o Congresso Nacional quisesse que outros conselhos, outros órgãos colegiados, que foram criados só no âmbito do Executivo por atos normativos infralegais, se o Congresso quisesse transformá-los, quisesse trazer previsões, estabeleceria na lei de conversão.
Esses outros conselhos, colegiados, equipes, mesas, aqui me parece que não há dúvida que a sua criação, alteração, estruturação e extinção podem ser feitas por decreto. Se a sua criação foi por decreto, a extinção também pode. E não se trata aqui, entendo, presidente, não se trata aqui de diminuição de participação popular, não se trata de vedação ao retrocesso. Os principais conselhos, que são aqueles criados por lei, só por lei. Agora, cada órgão do Poder Executivo, presidente da República eleito tem as suas prioridades. E ao ter as suas prioridades, vai remanejar no âmbito das suas funções, respeitando os conselhos legalmente criados, mas pode criar outros comitês, outras comissões. Não é razoável, por ferimento aqui à alternância de poder e por ferimento à própria soberania popular, de que em 4 anos escolhe outro chefe do Executivo, ou na reeleição mantém o mesmo, não é razoável obrigar o chefe do Executivo a manter uma estrutura infralegal criada por decreto ou regulamentos pelo outro chefe do Executivo. É possível que ele extinga, que transforme, que altere. Da mesma forma, aí sim, não é possível que ele extinga o que foi criado por lei. Quem pode extinguir, eventualmente, aí sim, a pedido do chefe do Executivo, é o Congresso Nacional. Então, nós temos, e foi dito pelo ministro André, da tribuna, além desses conselhos, que são os conselhos mais significativos, importantes, tanto que o próprio Congresso Nacional os manteve, nós temos no Poder Executivo centenas de conselhos, comitês, comissões, grupos, não só criados pelo presidente da República. Eu tive a oportunidade de ser ministro da Justiça, dependendo do assunto, um assunto grave no momento, você cria por portaria um determinado grupo para resolver aquilo. Olha, se o ministro criou, é possível a extinção. Se criou por resolução, é possível a extinção. Se o presidente criou por decreto, e cito aqui um exemplo, a época das Olimpíadas, em que o presidente da República criou, por decreto, um grupo, uma comissão de segurança e inteligência para as Olimpíadas, não é necessário que haja lei para extinguir esse grupo. Isso faz parte da estrutura do próprio Poder Executivo. Não há, portanto, e aí realmente uma amarra muito grande nesse aspecto, a meu ver, significaria desrespeito à própria ideia de separação de poderes, a auto-organização do Executivo, respeitado, obviamente, a lei. Não é possível essa cumulação de conselhos, comitês, comissões, grupos, equipes, juntas, infralegais, que cada ministério, cada secretaria, cada chefe do Poder Executivo, naquele momento em que governa, entende necessário. Consequentemente, senhor presidente, aqui, e especificamente em relação à cautelar, acompanho, e com essa retificação feita pelo eminente ministro Marco Aurélio, da questão do decreto 9812, entendo que é possível a extinção, por decreto, extinção de conselhos que foram instituídos por decreto, por ato normativo inferior a decreto, que são as resoluções de ministros, de ato de outro colegiado, às vezes um colegiado cria subgrupos. Então, aqui me parece estar exatamente dentro da função importantíssima do presidente da República de chefe da administração pública federal e chefe de governo, com base no artigo 84, inciso 6º. Por outro lado, o parágrafo 2º aplica-se o disposto no parágrafo 1º aos colegiados instituídos por ato infralegal, cuja lei em que são mencionados nada conste sobre a competência ou a composição. Aqui me parece ser necessária a suspensão, até porque
citei alguns exemplos da medida provisória convertida em lei, todos aqueles conselhos, os mais importantes já tem lei regulamentando, mas todos aqueles conselhos, a eles correspondem determinadas funções que estão em artigos anteriores, ou seja, uma conjugação de artigos da própria medida provisória transformada em lei e anteriormente da lei anterior que organizou o governo anterior e assim por diante. O fato da questão de organização, funcionamento ter sido delegado ao Poder Executivo não o autoriza, a meu ver, a poder extinguir o Conselho que está expressamente previsto em lei. Não é outra a dicção do próprio artigo 84, inciso 6º, a linha A. Pode, por decreto, o Presidente da República, ele pode dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar extinção, criação ou extinção de órgãos públicos. Essa tese, não? Ele estaria extinguindo um órgão público e, como eu li de forma exemplificativa, sempre estruturalmente previsto, como diz a lei, na estrutura básica dos ministérios e já com atribuições estabelecidas. Dessa forma, também concedo parcialmente a liminar, somente para afastar do parágrafo 2º, suspender a vigência e eficácia do artigo 1º, parágrafo 2º, no tocante a decretos colegiados, conselhos, comissões previstas em lei. Presidente, eu penso que deu para perceber que não ficou prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada, tendo em conta a medida provisória, já que o decreto se mostrou posterior a essa mesma medida, no que acabou mantendo o Ministério, ou afastado um deles, e os órgãos respectivos. Exato. Na verdade, foi ao mesmo tempo uma reorganização. Exato. Está me acompanhando. Então, o ministro Alexandre de Moraes acompanha o eminente ministro relator. Passa a palavra agora a Sua Excelência o ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, eminente ministro Alexandre de Moraes, que vem de acompanhar Sua Excelência o relator, eminentes pares, saúdo as sustentações orais que assomaram à tribuna, bem como o doutor Luciano Marismaia, vice-procurador-geral da República. A pretensão que está em sede de apreciação cautelar, senhor presidente, dirige-se a dois dispositivos, como já está bastante nítido. De um lado, o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 1º do decreto respectivo e, de outro lado, o artigo 5º. Portanto, parece-me que, sem dúvida alguma, são duas as perguntas que aqui efetivamente se colocam sobre esta matéria e nesta seara, que é de uma antessala, que é a apreciação de uma medida cautelar à luz, por evidente, dos pressupostos da cautelaridade. A primeira dessas questões é saber se a redação desse decreto ofende formalmente a Constituição na medida em que extingue o órgão previsto em lei. Esta primeira pergunta, creio que já está mais que suficientemente, está exemplarmente, como não poderia deixar de ser, enfrentada nos votos dos eminentes pares que me precederam, especialmente de Sua Excelência, o eminente ministro relator, no que veio agora ser acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Portanto, há compreensão no sentido de que a redação ofende formalmente a Constituição na medida em que extingue o órgão previsto em lei. Esta é a primeira questão. O fundamento dessa resposta, e vou deixar esta parte para a declaração de voto escrito, tem um conjunto de percepções que, já adianto, eu também estou a subscrever nesse ponto. Vale dizer
O parágrafo 2º do artigo 1º do decreto, com a redação já referida pelo eminente ministro relator, faz referência a colegiados, e colegiados cuja instituição se deu por lei. De modo que aqui os fundamentos que, aliás, vieram na petição inicial, quais sejam os paradigmas da Constituição, 48, 11º, 84, 6º-A e 88 da Constituição da República Federativa do Brasil, agasalhados, obviamente, pela cláusula pétrea da separação dos poderes, dá mais do que lastro a essa compreensão da inconstitucionalidade em sentido formal. E isto, assim o fez o eminente ministro Marco Aurélio, um percurso sobre a percepção do colegiado, aqui à luz do conceito de órgão. Sem adentrar a esta questão, mas isto vem ao encontro da conclusão de Sua Excelência, estou apanhando para esse efeito a percepção que consta da lei que regula o processo administrativo na Administração Pública Federal e que toma o órgão como unidade de atuação que integra a estrutura quer da administração pública direta, quer da administração pública indireta. Portanto, creio que esta primeira pergunta, saber se a redação ofende formalmente a Constituição na medida em que extingue a ordem prevista em lei, a resposta, Sua Excelência, o relator, do eminente ministro Alexandre de Moraes, e eu estou a subscrever este ponto da resposta, é no sentido que aqui há ofensa, portanto, neste exame em sede de cautelaridade, há inconstitucionalidade. A segunda pergunta que creio precisa também ser enfrentada, e nesse ponto vou me permitir apresentar ponto de vista distinto. A segunda questão, ela foi, por assim dizer, desbastada por Sua Excelência o eminente ministro relator e pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, quando procederam na conclusão ao deferimento parcial da cautelar, ou seja, não compreenderam, e a segunda pergunta é essa, para compreender se há ou não, inconstitucionalidade material na extinção ampla de órgãos que substancializam a participação direta de colegiados nas deliberações da administração, que tem pertinência com a segunda parte da pretensão, vale dizer, com o artigo 5º do decreto. Artigo 5º este, que, como sabemos, remete a um lapso temporal final, que é esta data de 28 de junho, a partir da qual estarão extintos todos os colegiados de que trata esse decreto. Portanto, aqui nós estamos precisamente nesta outra seara que foi, por assim dizer, cirurgicamente afastada pelos votos que me antecederam, no sentido de compreender que aqui estamos na seara dos colegiados que dizem respeito a atos colegiados instituídos por decretos, por ato normativo inferior a decreto, o ato de outro colegiado, ou seja, aqui nós não estamos no terreno da atribuição específica da dimensão formal à Presidência da República. O que está sendo discutido aqui é se há alguma inconstitucionalidade material nessa extinção ampla e pode-se dizer generalizada, porque o decreto não se refere a órgão algum especificamente, dos colegiados aonde há esta participação. E como eu disse, senhor presidente, a parte da declaração de voto que se refere à inconstitucionalidade formal, eu deixarei na declaração escrita, porque nesse ponto eu estou acompanhando o eminente ministro relator, o eminente ministro Alexandre de Moraes. Nada obstante, me permito dissentir no sentido da concessão integral da medida cautelar, porque entendo presente também inconstitucionalidade de natureza material, e aqui exponho em síntese este argumento. O que é que o requerente sustenta? Sustenta que o decreto impugnado viola o conteúdo do artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Portanto, aqui está em saber se há ou não essa violação. Em sede cautelar e num juízo prima facie, entendo que
especialmente a extinção que vai decorrer e a dificuldade desta recriação e que geram um perigo de dano em sentido inverso, me faz caminhar por esta senda, à luz do que está no artigo 1º, parágrafo único da Constituição da República, em relação àquilo que não é um mero princípio teórico ou retórico, é sim um princípio normativo e vinculante, o princípio republicano, democrático e da participação popular, uma vez que os diversos órgãos colegiados que estão sendo extintos pelo ato normativo integram, à luz desses princípios constitucionais, instrumentos definidos pelo legislador constituinte há mais de 30 anos atrás e que se encontram esculpidos no sentido de democracia participativa que é previsto e incentivado pela ordem constitucional como mecanismo de aproximação entre sociedade civil e governo. Portanto, num juízo preliminar, íncito à análise de medida cautelar, como a que a hora se apresenta, sem embargo do exame de mérito que far-se-á adiante, entendo ser legítimo o acolhimento do pedido também por esse viés. É certo que esse tribunal, até onde a pesquisa que fiz me levou, jamais analisou a extensão do princípio da participação nesses termos. Portanto, estamos, obviamente, numa seara que admite compreensões seguramente distintas. Ou seja, a compreensão que afere a amplitude do direito constitucional à participação colegiada nos órgãos governamentais. Como entendo que, na conjugação dos pilares da aparência do bom direito, que me parece presente, e do periculo in mora, que gera na extinção um sentido de agasalho inverso, essa percepção vem estribada naquilo que a nossa Constituição cidadã notoriamente aportou desde seu início com ampla participação popular, inclusive na sua elaboração. Como escreveram Paulo Bonavides e Paes de Andrade na obra sobre História Constitucional do Brasil, essa participação, e cito entre aspas, não resultou em adoção de propostas populares necessariamente, mas o fato é que sugestões e emendas com milhões de assinaturas chegaram ao Congresso e foram submetidas à Comissão de Sistematização, permitindo seus indicados pelos subscritores das mesmas o direito de palavra ao plenário. Nesta dimensão é que a Constituição projetou isso para diversos dispositivos específicos, além do que já me referi como princípio normativo vinculante do artigo 1º, parágrafo único. Vejamos dois exemplos da Constituição. O artigo 10º é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. A Constituição, portanto, assegura. A Constituição não prevê uma faculdade, ela garante um direito. Outro exemplo, artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. E aí me permito citar literalmente o inciso 7º. Caráter democrático e descentralizada da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. São dois exemplos que, em meu modo de ver, indicam o sentido normativo e vinculante que está no texto constitucional, com todas as vênias, as compreensões seguramente bem postas em sentido distinto. E eu estou, portanto, senhor presidente, dizendo que da conjugação desses dispositivos, com a dicção do parágrafo 1 do artigo 1º,
segundo o qual todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição, depreende-se ao mesmo nesse juízo preliminar, um juízo cautelar de prelibação, como sabemos, que a Constituição espelha uma dimensão conflitual de democracia, acolhendo o dissenso que é íncito a uma sociedade plural, que ela procura constituir. Em outras palavras, é do programa normativo constitucional, que me parece vincular ao julgador, a abertura à participação da população nos canais institucionais da formação da vontade estatal. E, portanto, não só não é vedada pela Constituição, mas me parece encorajada, como é possível compreender dos exemplos que acima citei. Assim, não antevejo a extinção de um número inestimável de colegiados que operam dentro da estrutura governamental e que fomentam a participação social nos assuntos de interesse de toda a população como medida razoável e democrática, nem mesmo diante do argumento de racionalização das despesas administrativas. Em se concebendo, como o faz o grande jurista professor Paulo Bonavides, que a democracia é o verdadeiro direito fundamental de quarta dimensão, a extinção de colegiados regularmente instituídos, especialmente, mas não só aqueles instituídos por via legislativa, traz um ônus majorado ao Poder Executivo por acarretar déficit democrático, que, ao menos num juízo prefacial, não tem eco no programa constitucional. Sem a discriminação de quais colegiados trazem danos à eficiência administrativa, pela sobreposição de atribuições, o que seria um exemplo, fere-se um direito participativo previsto, inclusive, pelo artigo 5º, inciso 1º, letra A, da medida provisória 870 de 2019, me permite citar em verbis. Artigo 5º. A Secretaria de Governo da Presidência da República compete, inciso 1º, assistir diretamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente, letra A, no relacionamento e na articulação com as entidades da sociedade e na criação e na implementação de instrumentos de consulta, e agora vem a parte que reputo mais relevante, senhor presidente, e de participação popular de interesse do governo federal, fecho aspas. E assim, entendo, ao determinar a extinção de inúmeros colegiados até o dia 28 de junho do ano corrente, sem indicar com precisão quais efetivamente serão atingidos pela medida, não é apenas o desaparecimento de um sem número de órgãos que se trata, mas sim, quiçá, imediatamente, a extinção, em alguma medida, do direito de participação, por essa via, da sociedade no governo, implicando, em meu modo de ver, um inequívoco retrocesso em tema de direitos fundamentais, algo que este tribunal já compreendeu como constitucionalmente vedado o retrocesso. Logo, também por essa razão, pela restrição ao direito de participação popular, de forma compatível com uma hermenêutica constitucional que dá essa amplitude ao princípio democrático, me permito estender a percepção da cautelar e votar, trazer à colação este voto singelo, pela inconstitucionalidade também material, que é do parágrafo 2º do artigo 1º, que já tem a sua inconstitucionalidade formal assentada, mas também, especialmente, do artigo 5º do decreto em questão. Por isso, senhor presidente, trago ao colegiado a proposta de concessão integral da cautelar, nos termos que venho de enunciar, e que está também essa integralidade, que eu não poderia deixar de ser, contida nos limites do pedido. É como voto.
Então, o ministro Edson Fachin abre a divergência e concede integralmente a liminar, suspendendo o decreto 9759, que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal. Presidente, Pois não. penso que praticamente não há divergência. Também acolho o pedido quanto ao artigo 5º, mas o faço quanto àqueles órgãos criados por lei. O decreto, não. Não. Mas, Sua Excelência, eu penso que vai adiante, né? Para, no caso, desprezar a origem do órgão. Bom, então agora a palavra a Sua Excelência o ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, em primeiro lugar, cumprimento o eminente relator, o ministro Marco Aurélio, que fez um voto profundo e com uma reflexão importante, e cumprimento o ministro Alexandre de Moraes e Luiz Edson Fachin pelos votos que me antecederam. Presidente, nós estamos aqui julgando a constitucionalidade ou não de um decreto autônomo do presidente da República, autônomo porque não baseado em nenhuma lei, em nenhum ato normativo primário, que, em rigor, extinguiu todos os conselhos existentes no âmbito da administração pública, sem identificá-los. Portanto, foram todos extintos. A primeira análise a ser feita, e o meu voto será breve, presidente, diz respeito à questão da constitucionalidade formal ou não de ato praticado pelo presidente da República e, portanto, sem a participação do Congresso Nacional. Também eu penso, como os eminentes colegas que me antecederam, que desde a emenda constitucional número 31, que rearrumou o tema das medidas provisórias, passou a ser possível ao presidente da República, mediante decreto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal. Nem fazia muito sentido que isso fosse por lei, porque, em rigor, o Poder Legislativo pode organizar internamente os seus órgãos e o Poder Judiciário pode organizar internamente os seus órgãos e, portanto, a administração pública, o Poder Executivo, também deve poder fazê-lo, desde que não esteja criando órgãos ou aumentando despesa. Para ser sincero, presidente, e apenas para fazer uma nota doutrinária, eu nem acho que esta competência do artigo 84.6 seja, como boa parte da doutrina considera, e o ministro Marco Aurélio refletiu isso no seu voto, eu nem considero que seja um decreto autônomo, o decreto de reorganização administrativa. Porque, na minha concepção, decreto autônomo é aquele pelo qual o Poder Executivo faz valer, dá efetividade, concretiza a Constituição diretamente, sem intermediação legislativa. E acho que isto é legítimo, desde que respeitadas as balizas da Constituição. Já o decreto previsto no artigo 84.6 cuida, a meu ver, de um ato administrativo concreto e, portanto, até teria dúvida da sua dimensão normativa. Mas este decreto tem dimensão normativa porque, além de extinguir todos, ele tem outras provisões que prevêem como é que devem ser recriados os conselhos e estabelece as exigências e os parâmetros para a recriação desses conselhos. E, portanto, acho que esse decreto tem uma dimensão de decreto autônomo, porque há um componente normativo abstrato nele que não é apenas referente à extinção desses conselhos. Portanto, eu considero que o presidente da República poderia, sim, do ponto de vista formal, extinguir mediante decreto os conselhos que houvessem sido criados mediante decreto. E tal como os ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes, excluo de pronto desta possibilidade a extinção por meio de decreto de conselhos que tenham sido criados mediante lei. E acho que nessa parte há
consenso entre os 3 votos que se manifestaram até aqui. Este ato administrativo de expedição de decreto é o que, em doutrina administrativa, se chama de um ato discricionário e, portanto, ele envolve uma certa liberdade de decisão e de escolha por parte do agente que o pratica. Todavia, mesmo o ato discricionário, e hoje em dia este é conhecimento convencional, está sujeito a algum grau de controle jurisdicional. Os atos administrativos, pela doutrina clássica, comportam 5 elementos: competência, forma, finalidade, motivo e objeto. E, normalmente, se diz que a competência, a forma e a finalidade são sempre vinculados, ou seja, ou a Constituição ou a lei já estabelecem como esses elementos se concretizam. De modo que a parte discricionária do ato administrativo, ou seja, que envolve uma margem de liberdade de escolha do administrador, recai sobre o objeto e sobre o motivo dos atos. E mesmo o motivo e o objeto, que são a parte discricionária dos atos administrativos, precisam passar pelo filtro da Constituição. Não por outra razão, boa parte da doutrina contemporânea já até muitas vezes evita o emprego da palavra discricionariedade para dizer que o que existem são diferentes níveis de vinculação, porque todo ato está subordinado à Constituição. Portanto, nunca há liberdade plena de escolha. E, do ponto de vista material, ou seja, do ponto de vista do objeto e do motivo, pedido venha às compreensões contrárias, eu também vislumbro problemas neste ato do presidente da República. Em primeiro lugar, aqui invocando o princípio republicano, mas procurando densificá-lo para que não seja uma coisa extremamente vaga, eu entendo que a extinção indiscriminada de todos os conselhos, sem identificação nominal de qualquer um deles, quando tais conselhos têm naturezas diversas e funções completamente diversas, tem um nível de opacidade, de obscuridade, que impede o Congresso Nacional e a sociedade de saberem exatamente o que está sendo feito. E a impressão que se tem, e o decreto deixa transparecer, é que ninguém sabe mesmo quantos são, quais são e quais as motivações para extingui-lo. Eu sou de Vassouras, na roça se chamaria isso de comprar nabos em saco. Ou seja, você não sabe o que está dentro do embrulho. E numa democracia é sempre ruim um ato do poder público que a sociedade não tem como saber o que está dentro do embrulho. O ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Marco Aurélio, destacou isso no seu voto, e eu relembro aqui, falou textualmente que existem hoje cerca de 700 órgãos de deliberação. Quais são, por que estão sendo extintos, quais os que são relevantes, quais os que são irrelevantes, não se sabe. Portanto, presidente, eu acho que o Poder Executivo tem a competência para extinguir conselhos. E mesmo órgãos públicos, se lhe parecer bem. Mas é preciso especificar quais são. E, numa democracia, como regra geral, declinar os motivos do ato. A sociedade tem o direito de saber as razões pelas quais um ato do poder público, mesmo discricionário, está sendo praticado. Portanto, por considerar
que a extinção indiscriminada do que, segundo informação vinda do próprio governo, seriam mais de 700 conselhos, sem identificar cada um deles, seu papel, a sua natureza e a razão pela qual estão sendo extintos, é um ato que viola, a meu ver, o princípio republicano na dimensão de exigência de uma transparência mínima, porque os atos normativos do presidente da República são, inclusive, suscetíveis de suspensão pelo Congresso Nacional, desde que o Congresso Nacional saiba do que se trata. E aqui não tem como saber exatamente do que se trata. Além disso, presidente, eu vejo também uma dificuldade neste ato relativamente ao princípio da proporcionalidade. Acho que é um ato praticado com um certo excesso de poder. A competência existe, mas por que eu acho que há um problema de proporcionalidade? A proporcionalidade, como nós bem sabemos e se tornou conhecimento pacificado, ela se divide, ou o princípio da proporcionalidade, ou a máxima da proporcionalidade, como alguns preferem, em 3 dimensões, ou em 3 subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Quanto à adequação deste ato, que extingue todos os conselhos, a adequação significa a correlação entre meio e fim. Não é possível verificar a adequação deste ato, a meu ver, porque os conselhos, eles não têm um fim homogêneo. Nós estamos falando de conselhos completamente distintos, que têm finalidades diversas. Portanto, a adequação meio-fim, sem saber qual é o objeto, qual é o fim do conselho que está sendo extinto, eu acho que já é problemática. Mas, em segundo lugar, há uma questão na dimensão da necessidade. O princípio da proporcionalidade significa vedação do excesso. O presidente da República, eu penso, tem todo o direito, desde que identifique e decline essas razões, de extinguir os conselhos por serem inoperantes, por serem ineficazes, por serem onerosos, por serem desnecessários. Portanto, é perfeitamente possível e pode ser necessária a extinção do Conselho. Mas quando, por considerar alguns inoperantes e desnecessários, você extingue todos, acho que aqui há um problema de violação da proporcionalidade pelo excesso que se pratica na hipótese. O ilustre advogado-geral da União, que fez uma sustentação extremamente técnica e bem lançada, afirmou textualmente ou quase textualmente: se forem extintos e não devessem ter sido, se pode providenciar a recriação. Bom, essa é a confirmação do excesso. É a confirmação de que se está extinguindo aquilo que se pretenderá recriar, ou seja, que não se deveria ter extinto. Ou, para utilizar a expressão utilizada pelo vice-procurador-geral, Dr. Luciano Maia, também na sua belíssima sustentação, primeiro se mata e depois se espera os mortos ressuscitarem. O que eu acho que documenta o excesso. De novo, eu reitero, acho que o presidente não só pode, como deve extinguir conselhos desnecessários, onerosos, inoperantes, ineficazes, mas extinguir todos, inclusive os que têm papel fundamental para atingir os desnecessários, é uma medida excessiva e que vulnera esta dimensão, a meu ver, em todas as vênias do mandamento da proporcionalidade. E, por fim, e na sua terceira dimensão, no seu terceiro subprincípio, nós temos a proporcionalidade em sentido estrito. A proporcionalidade em sentido estrito, quando se afere uma medida do poder público, consiste em saber se aquilo que se está ganhando compensa
aquilo que se está perdendo. É uma análise custo-benefício. É isso que, em última análise, significa a ponderação para determinar a proporcionalidade em sentido estrito. Pois bem, os interesses legítimos da administração devem ser ponderados com a finalidade desempenhada por determinados conselhos. Mas como a extinção foi feita de cambulhada, sem que se possa fazer a ponderação em cada caso, não tem como se determinar se, do ponto de vista material, a decisão é ou não compatível com a Constituição. Se passa no teste da proporcionalidade em sentido estrito. E aí, em determinadas situações, não passará no teste da proporcionalidade em sentido estrito. Inclusive porque, em certas situações, incidirá o princípio da vedação do retrocesso, que significa, em síntese, impedir que uma matéria que envolva direitos sociais, nas quais se tenha avançado, se volte a uma situação anterior de menor proteção, sem um fundamento legítimo. Portanto, nós vamos verificar que a extinção ampla, geral e restrita atinge, por exemplo, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Bom, o trabalho escravo, bem sabe a ministra Rosa Weber, que conhece o tema profundamente, é um problema brasileiro que ainda existe. E, portanto, é um retrocesso nós enfraquecermos esse combate. E eu nem acho, para ser sincero, que o governo queira enfraquecer. Mas é o subproduto desse decreto, a extinção dessa comissão. Também fica extinto o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção. Nós não estamos vivendo um momento em que possamos prescindir desses controles. Também se extingue o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Quem quer que ande pelas ruas do Brasil verá a tristeza e a tragédia que é ver centenas, milhares, às vezes crianças, morando na rua ao total desamparo. Não é hora de se extinguir este conselho. Como o Comitê Gestor da Internet do Brasil, nesse momento em que nós enfrentamos campanhas de desinformação, discursos de ódio e problemas que precisam ser equacionados e que devem ser equacionados de preferência sem censura, mas com monitoramento tecnológico e outras providências, o Conselho Nacional dos Direitos de Pessoa com Deficiência, que tem prestado serviços imensos à sociedade brasileira ao dar visibilidade à questão das pessoas com deficiência e esta luta ainda inacabada, aliás, ainda incipiente, pela acessibilidade no Brasil. Será que nós queremos mesmo extinguir o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT, no país em que a violência homofóbica bate recordes mundiais? Nós queremos enfraquecer essa luta? Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, também instituído por decreto. A política de drogas que nós praticamos no Brasil é uma tragédia. Essa é uma discussão que nós precisamos trazer para a luz do dia, não importa o que cada um ache. Basta ir ao Rio de Janeiro para ver que esta política não deu certo. Uma política que prende, entope as cadeias com meninos pobres e de baixa periculosidade, que imediatamente ficam perigosos porque se aliam a facções. Em vez de se ter uma política que vá atrás dos grandes traficantes e atrás do dinheiro, se entope as cadeias com o menino. É preciso ter alguém pensando e debatendo essas políticas, e o Conselho Nacional é o ambiente para isso. Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, indígenas, quilombolas, precisam sim que a sociedade civil esteja atenta aos seus direitos. Ou o Conselho Nacional
de imigração, como lembrado também na sua bela sustentação pelo defensor público federal, Dr. Gustavo Zorteia. Aliás, queria elogiar todas as sustentações de grande qualidade do Dr. Eugênio Aragão, Dr. Carlos Nicodemos, Dr. José de Souza Lima, que falou pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros. Já fiz menção ao advogado-geral da União e ao nosso vice-procurador-geral. Portanto, há um efeito colateral neste decreto que eu até quero crer que não estivesse na intenção do governo, mas ele ocorre. E acho que cabe a nós evitá-lo, evitar esse efeito colateral que considero negativo. As democracias contemporâneas, elas passaram a ter 3 dimensões diferentes, a meu ver. A dimensão representativa, a dimensão da democracia constitucional e a dimensão da democracia deliberativa. A democracia representativa tem como seu elemento central o voto. E os seus protagonistas são o Congresso e o chefe do Poder Executivo, porque são eleitos. A democracia constitucional tem como seu elemento central a proteção dos direitos fundamentais. E o seu protagonista dentro da estrutura de poderes é o Supremo Tribunal Federal, que tem esta missão precípua, proteger direitos fundamentais. E, em terceiro lugar, a democracia representativa, que tem como seu elemento central o oferecimento de razões, o debate público de qualidade. E aí o protagonista é a sociedade civil, que tem direito de entender e debater as decisões públicas que são tomadas. E aqui a extinção ampla, geral e restrita de, supostamente, 700 conselhos, inclusive alguns que são decisivos para a proteção de direitos fundamentais e para a proteção de grupos vulneráveis, a meu ver, não passa no teste do oferecimento de razões, nem passa no teste da proteção dos direitos fundamentais. E, portanto, presidente, eu aqui reitero, que considero muito importante, o presidente da República tem competência de reorganizar a administração mediante decreto. O presidente da República pode, sim, extinguir conselhos que fundamentadamente considere desnecessários, inoperantes e ineficazes. Mas o ato que extingue a todos, indistinta e indiscriminadamente, carece de transparência e afeta direitos fundamentais. Portanto, em razão da sua vagueza, abrangência, falta de motivação e desproporcionalidade, presidente, eu estou acompanhando a posição do ministro Luiz Edson Fachin para conceder a medida cautelar em maior extensão que o eminente relator e na verdade, para conceder em total extensão, integralmente, suspendendo os artigos 1º, inciso 1º e 5º do decreto 9.759 de 2019. É como voto, presidente. Presidente, Pois não, ministro Moraes. até para que não, acho que não paire nenhuma dúvida, isso Marco Aurélio não está aí, mas em relação ao meu voto, que acompanha o eminente ministro Marco Aurélio, é importante salientar que, tanto no meu voto quanto, acompanhando o eminente ministro Marco Aurélio, conselhos instituídos por lei, como órgãos públicos, e eu repeti várias vezes que integram a estrutura básica dos ministérios, não podem ser extintos. Por que digo isso? Obviamente, com todo respeito às posições em contrário, porque de todos os conselhos citados pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, só da internet não foi repetido na medida provisória convertida em lei. Então, aí então não haveria divergência nos votos, porque o Conselho Nacional de Imigração permanece previsto expressamente na lei de conversão à medida provisória, Conselho de Política Indigenista, o Conselho que foi citado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso,
Conselho Nacional de Política sobre Drogas continua previsto legislativamente. É um anexo da medida provisória. Não é nem anexo, é dentro da medida provisória que foi convertida em lei. Aqui no caso, por exemplo, do Conselho de Drogas, Imigração, Política Indigenista, artigo 38. Outro importantíssimo conselho, ou outros importantíssimos conselhos que permanecem criados, previstos em lei, artigo 44 da medida provisória convertida em lei, Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial, Direitos Humanos, Combate à Discriminação, Criança e Adolescente, Pessoa com Deficiente, Pessoa Idosa, Combate à Tortura, Prevenção e Combate à Tortura, Comunidades Tradicionais, Direitos da Mulher, Conselho da Juventude, Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, artigo 53, ou seja, todos esses conselhos, inclusive aqueles citados pelos advogados na tribuna, continuam previstos como órgãos integrantes da estrutura dos ministérios. Então, assim, continuariam esses impossibilitados, obviamente, serem extintos por decreto. Agora, conselhos, comissões que outros governos criaram, não por lei, me parece que aí o artigo 1º, parágrafo 1º, o princípio da soberania popular, deve respeito à população, à maioria dos eleitores que elegeu um novo governo. Então, se ele quer alterar a estrutura que não está prevista em lei, como todos esses importantíssimos conselhos, então aí seria possível. Só esse esclarecimento em relação a esses importantes conselhos, que nenhum deixou de ser previsto em lei. Passo a palavra agora, depois desse esclarecimento do ministro Alexandre de Moraes, à ministra Rosa Weber, para o seu voto. Senhor presidente, egrégio tribunal, senhor vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maia, senhores advogados que assomaram à tribuna, todos com excelentes sustentações orais, ministra Rosa, só para eu ter certeza, desculpe interromper, Vossa Excelência, para ficar tranquilo, então, segundo o ministro, a posição do ministro Alexandre, todos os conselhos que são mencionados em medida provisória deixam de poder ser extintos. Não resolve o problema, mas minimiza o problema. Só quero ter certeza de que essa seja a opinião. Essa medida provisória, ministro Luiz Roberto, me permite? São mencionados, eles não são instituídos. Não. Portanto, se a simples menção significa a garantia de subsistência, se o seu voto é nesse eles sentido, não são. O seu voto é bem parecido com o meu. Eles mas não são mencionados, perdão, ministro Luiz Roberto. Mencionar é só falar, eles expressamente integram a estrutura básica dos ministérios, ou seja, eles são criados como órgãos da estrutura básica. Já eram, e só houve uma reposição, uma recolocação. E todos os artigos, expressamente, sempre começam assim, integram a estrutura básica do Ministério. Daí, primeiro vem as secretarias nacionais e depois os conselhos. Então, assim, e entendo que foi o mesmo, por isso que acompanhei o eminente ministro Marco Aurélio, nesses casos, com base na Constituição, no artigo 48, inciso 11, a lei, aqui a lei de conversão, instituiu esses conselhos, repetiu, como órgãos integrantes da estrutura básica. Só por lei poderiam ser extintos. Então, retorno a palavra à excelentíssima ministra Rosa Weber para continuar o seu voto. Eu nem comecei o voto, senhor presidente. Eu estava cumprimentando vossas excelências e a todos. E eu estava lembrando aqui com a ministra Carmen aquela observação da juíza Sotomayor da Suprema Corte Americana com relação às manifestações femininas e às interrupções. Mas eu sempre ouço com o maior prazer tanto o ministro Luiz Roberto quanto o ministro Alexandre, e acho importante mesmo que nós fixemos, né, com precisão aqueles pontos aquele ponto, né, específico de divergência que surgiu nos votos até agora proferidos todos. E a composição masculina recebe com muito bom grado as intervenções femininas. De grande profundidade, né? Eu, de qualquer forma, senhor presidente, então, renovando a minha saudação a todos, eu reconheço a cognoscibilidade desse pedido de declaração de inconstitucionalidade veiculada nesta ADI, em face dos artigos 1º, parágrafo único, inciso 1 e artigo 5º do Decreto 9759, de 2019, por se tratar esse decreto impugnado de um ato normativo
que, como já foi destacado, reúne as características da abstração, da generalidade e da autonomia. Perfeitamente impugnável, portanto, pela via processual objetiva eleita, nos termos tanto do nosso texto constitucional quanto da legislação infra e na esteira dos precedentes dessa Casa. Esse decreto 9759 de 2019, com as alterações superficiais promovidas pelo decreto 9812, agora de 30 de maio de 2019, sem dúvida é dotado de conteúdo normativo primário, ao ter por objeto de disciplina jurídica extinguir e estabelecer diretrizes, regras e limitações para colegiados na administração pública federal, o que significa dizer, a meu juízo, que regulamenta de forma originária hipóteses de extinção e estabelecimento de regras sobre a dinâmica dos colegiados na administração pública federal, com fundamento normativo no artigo 84, inciso 6, a linha A da nossa Constituição. Os dispositivos tratados versam, esses especificamente impugnados, hipóteses de extinção de órgão público, com criação implementada por legislação, considerada reserva de lei para o tratamento de matéria pertinente à criação e extinção de órgãos públicos. Com isso, a regulamentação tem vocação inovatória no ordenamento jurídico, o que inviabiliza reduzir a controvérsia a mero conflito de legalidade, sem estatura constitucional. Qualifica-se por isso mesmo pelos predicados da autonomia, abstração, generalidade e imperatividade, como disse, a lhe imprimirem densidade normativa suficiente a credenciá-lo à tutela de constitucionalidade abstrata. Eu tenho uma declaração de voto escrita, senhor presidente, não vou cansar vossas excelências, porque os votos que me antecederam, a começar pelo voto também sempre brilhante do eminente relator, bem esclareceram a matéria. Mas apenas para que, como vou fazer juntada dessa declaração escrita, vou me limitar a algumas observações, talvez para reforçar a conclusão a que cheguei. Na minha declaração de escrita, eu teço algumas considerações sobre a atuação normativa secundária regulamentar do Poder Executivo e digo que as atribuições do Presidente da República estão especificadas no artigo 84 da nossa Constituição, naquilo que tem de privativo, quando exclui a colaboração ou competência concorrente de outros poderes, bem como nos casos em que a competência do Presidente da República é limitada pelo Poder Legislativo. E especificamente quanto à função regulamentar, artigo 84, nos seus incisos 4 e 6, eu digo que é prevista na ordem constitucional como uma resposta ao desenho institucional da relação entre os poderes, tal como definido no artigo 2º da nossa Lei Fundamental. O exercício do poder regulamentar do Executivo traduz, assim, a principiologia constitucional da separação dos poderes e os seus limites. A adequabilidade das leis, em pontos específicos, compete, sem dúvida, ao Presidente da República, ou seja, a promoção da execução das leis votadas pelo Congresso, salvo quando exerce a função política de veto do projeto legislativo. A adequabilidade das leis, em pontos específicos, repito, compete ao Presidente da República, vale dizer, a promoção da execução das leis votadas pelo Congresso, salvo, repito, quando exerce a função política de veto do projeto legislativo. E essa necessidade de adequabilidade da lei para a sua correta e efetiva aplicabilidade decorre das limitações inerentes ao poder legislativo, que no exercício da função legiferante deve observar os critérios da generalidade, abstração, impessoalidade e igualdade. E, desse modo, esses critérios, em alguns contextos, somado a variável da complexidade nas sociedades democráticas contemporâneas é que conferem ao chefe do Poder Executivo a atividade regulamentar secundária de execução e disciplina dessas questões pormenorizadas. Eu ilustro no meu voto com a doutrina de Temístocles Cavalcante, nos seus comentários à Constituição de 46, sobre o poder regulamentar do Poder
do Presidente da República, não vou aqui me deter. Enfatizo nesse ponto a importância e a necessidade da atuação do Poder Executivo na função de editar decreto para bem cumprir a lei, vale dizer, na função normativa secundária, como uma técnica imprescindível para a aplicabilidade e adequabilidade da legislação, sob pena do Poder Legislativo observar a frustração da consecução de seus propósitos e políticas públicas, uma vez que não consegue e não deve formular regras específicas. Lembro o magistério de Clemerson Merlin Cleve para pontuar que a força normativa da Constituição e mesmo das leis também depende da prévia engrenagem institucional entre o Executivo e o Legislativo, de modo a assegurar as condições adequadas da atividade administrativa. Digo que no Estado Constitucional, a justificação do poder regulamentar do Executivo reside na própria Constituição e em seus elementos estruturantes da relação entre os poderes para a consecução dos objetivos constitucionais, legais e administrativos. Portanto, a competência regulamentar do Presidente da República tem seu fundamento na Constituição, no artigo 84, com a circunscrição dos seus limites. À vista desse cenário institucional e normativo, a questão controversa no campo da atividade normativa secundária do Executivo concentra-se em seus limites na imposição de advertências constitucionais, que seria o regulamento em sentido estrito, e legais, que seria o regulamento em sentido amplo, para o correto cumprimento da sua função. E com relação às advertências dos excessos que o Poder Executivo deveria evitar e cuidar de não infringir, transcrevo a lição de Pimenta Bueno, para concluir que o regulamento, editado por meio de decreto, compreende norma secundária e subordinada à lei, devendo ser a técnica de densificação da matéria legislativa que atribuiu margem de atuação para a administração pública. O seu poder de inovação é secundário na ordem jurídica e não originário e autônomo, como o do legislador, porquanto não existe na organização da Constituição Federal matéria que seja de reserva regulamentar. Ao lado da vedação de inovação, não compete ao regulamento revogar, derrogar ou suspender a eficácia de normas legais. Prossigo aqui tratando do regulamento, sublinho uma distinção necessária a ser levada em consideração, dizendo que o texto constitucional do artigo 84, no inciso 4, prescreve um regulamento em sentido estrito, que é o de execução e de organização, que deve ser veiculado por meio de decreto. E que, de outro lado, o inciso 6 do mesmo dispositivo prescreve o regulamento de organização ou regulamento autônomo, que tem natureza jurídica e limites distintos do regulamento de execução. Prossigo dizendo que o campo no qual o Executivo Regulador atua com liberdade tem suas margens definidas pelos conteúdos que podem ser extraídos, se não da letra da lei, pelo menos do propósito manifesto do legislador. Mostra-se legítima a atuação normativa do Executivo Regulador, sempre que capaz de ser justificada como a integração de uma evidente escolha legislativa. A orientação seguida pelo administrador deve necessariamente traduzir uma escolha previamente realizada pelo legislador, que lhe confere autoridade. O legislador, de fato, não pode delegar a responsabilidade pela decisão política, mas a escolha dos meios para a persecução da política por ele definida pode ser objeto de atribuição do Executivo, que terá melhores condições de organizar a produção normativa em compasso com as complexidades e tecnicidades que configuram as relações sociais contemporâneas. Aqui eu teço algumas considerações, lembro ADI 5874, da relatoria do ministro Luiz Roberto, que versou sobre a constitucionalidade do decreto 9.246, de 2017, o decreto do indulto, com a comutação de penas no ano de 2017, fazendo justamente a distinção entre a função regulamentar do Poder Executivo e as funções de caráter político, legislativo e representativo, que aí sim se regem por outros vetores. Né? E nessa decisão que proferimos com relação ao decreto do indulto, fica muito clara essa distinção das funções exercidas pelo chefe do Poder Executivo no campo regulamentar e no campo político,
e as respectivas limitações. Destaco que, no campo regulamentar, a precedência, autonomia e hierarquia da lei a ser observada, conforme a previsão constitucional. Já o espaço da função política, da qual decorre a concessão de indulto, tem outras limitações materiais e ao Executivo se atribui ampla margem de liberdade decisória. Passo, então, no voto, senhor presidente, a fazer análise do decreto 97/59. Reafirmo que as modificações promovidas pelo decreto 98/12 foram apenas formais, manteve-se inalterado o seu conteúdo normativo, na essência, notadamente com relação ao artigo 1º, e destaque que, quanto ao artigo 5º, inocorrente qualquer mudança, por isso sequer se poderia cogitar de perda superveniente de objeto. Passo a análise do argumento formal de inconstitucionalidade e, em resumo, digo, senhor presidente, que a regra formulada pelo decreto, especificamente o parágrafo 2º do artigo 1º, objeto de impugnação, excede o âmbito do exercício do poder regulamentar atribuído ao chefe do Poder Executivo, exorbita o campo do exercício da função normativa secundária do regulamento em face da lei, de modo a configurar situação de inconstitucionalidade por violação da estrutura básica da separação de poderes. Entendo que o dispositivo não é ilegal, ele é inconstitucional por implicar subversão da relação republicana e democrática entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo ao tratar de matéria reservada à lei. Isso porque a extinção de órgãos públicos, quando criados por lei, distingo a questão da criação por decreto, apenas pode ocorrer por espécie normativa equivalente, ou seja, por outra legislação, não competindo ao chefe do Poder Executivo, por meio de edição de decretos, que é ato normativo secundário e subordinado, revogar estrutura da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional. Incide aqui o princípio do paralelismo das formas e espécies normativas. Sigo discorrendo e concluo com relação à inconstitucionalidade formal na mesma linha do voto do eminente relator. Mas, quanto ao argumento da inconstitucionalidade material, peço vênia para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin. Digo que este argumento de violação do princípio constitucional de participação e controle social das políticas públicas por parte do desenho institucional formulado pelo Decreto 97/59, que consiste na extinção de todos os colegiados da administração pública federal instituídos por decreto ou ato normativo inferior, tem validade, este argumento de violação tem validade, se justifica. Com efeito, em uma democracia constitucional, conformada pelo ideal de compartilhamento de poder e responsabilidade entre as mais diversas instituições, entre os poderes da República e os atores sociais, a participação social é fundamento da cidadania e, por conseguinte, elemento estruturante dos processos decisórios formalizados pelos poderes. A ideia de colegiados nos órgãos públicos que compõem a estrutura da administração pública é basilar, na minha visão, para o efetivo e real desenvolvimento do controle social das políticas públicas que afetam toda a comunidade. Desse modo, a prevalecer o desenho institucional de uma administração pública sem órgãos colegiados que democratizem o acesso à tomada de decisões do poder público, bem como a real participação dos cidadãos no controle dos processos políticos, temos que concluir pela prevalência de uma ordem jurídica com perfil concentrado e autoritário. Vale dizer, a participação no planejamento e nas decisões sobre ações públicas no nosso ordenamento jurídico é constitucionalmente obrigatória em função da relação direta que existe entre democracia e garantia de direitos, se concretizando na ocupação de espaços deliberativos, tais como os conselhos. Desse modo, a existência de instâncias colegiadas representativas dos diversos segmentos sociais é um elemento configurador da legitimidade necessária ao poder público. E para demonstrar a validade constitucional do argumento, da adoção do ideal de democracia participativa, que não se reduz ao conceito de democracia representativa e majoritária,
eu identifico, em diversos momentos da Constituição da República, como aqui já se fez, a formulação de desenho institucional convergente, como a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, artigo 10, a representação dos empregados nas discussões com os empregadores, artigo 11, controle dos munícipes sobre as contas dos municípios, artigo 31, parágrafo 3º, a participação do usuário na administração pública, artigo 37, parágrafo 3º, o controle social sobre irregularidades econômico-financeiras, artigo 74, parágrafo 2º, a gestão quadripartite da Seguridade Social, artigo 194, inciso 7, participação da comunidade no SUS, artigo 198, inciso 3 e artigo 77, parágrafo 3º do ADCT, participação popular na assistência social, artigo 204, 2, gestão democrática do ensino, artigo 206, 6, e proteção do patrimônio cultural, artigo 216, parágrafo 1º. Prossigo dizendo, senhor presidente, que o controle social do poder e a participação popular nos processos decisórios configuram vetores normativos de aprimoramento da nossa democracia e de nosso Estado de Direito. Todavia, há que se compatibilizar esse argumento material com a previsão do argumento formal, de caráter procedimental, da simetria ou paralelismo das formas. Ou seja, se colegiados foram criados, e aí eu reforço aquela ideia que já expus e que é a mesma dos ilustres pares, pelo que eu entendi. Ou seja, se colegiados forem criados por meio de decretos, igualmente podem ser extintos, salvo as hipóteses em que sua previsão está expressamente determinada em lei. Por esse argumento da inconstitucionalidade material, é possível deferir, no juízo perfunctório próprio às cautelares e diante da presença do fumus boniuris e do periculo in mora, a medida nos moldes pretendidos. Pedindo vênia ao eminente relator, acompanho a divergência aberta, repito, pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, e em se tratando de medida liminar, a conclusão é e o meu voto pela suspensão dos dispositivos constitucionais questionados na ADI até o julgamento do mérito desta ação constitucional. É o voto, presidente. Então, Vossa Excelência, então, soma a corrente que concede a cautelar integralmente para suspender os dispositivos impugnados. Presidente, eu só pedi a palavra, o debate no plenário é extremamente enriquecedor e eu fui verificar as informações trazidas pelo ministro Alexandre de Moraes, que foram muito relevantes, para verificar que a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo não consta da medida provisória e que o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT tampouco consta da medida provisória. Mas há um problema ainda maior, embora a tese do ministro Alexandre, eu acho muito boa, eu adiro. Tudo que está na medida provisória não pode ser extinto. Porém, o decreto presidencial, que nós estamos discutindo, tem um parágrafo 2º no artigo 1º, que diz assim: aplica-se o disposto no parágrafo 1º, ou seja, a possibilidade de extinção por decreto, aos colegiados instituídos por ato infralegal, que é o caso de todos os que eu citei, que foram instituídos por decreto, cuja lei em que são mencionados nada conste sobre a competência ou a composição. E a medida provisória nada fala sobre competência e composição. De modo que, se o adendo que o ministro Alexandre de Moraes fez constar do voto majoritário, está bem próximo ministro, do meu. permite. Porém, eu mantenho a minha posição, primeiro porque a medida provisória tem conselhos que eu considero vitais, como o do trabalho escravo e da proteção LGBT, e segundo porque o próprio decreto presidencial diz que a simples menção não significa que não possa ser extinto, que não tenha sido extinto. Ministro, permite? É exatamente esse parágrafo 2º que nós estamos suspendendo. De qualquer sorte, ministro, Exatamente é esse parágrafo 2º. Parece-me que o fundamento que Vossa Excelência esgrimiu com tanta propriedade, que diz com a opacidade, com a não identificação, com o absoluto abandono do princípio da transparência, já levariam à mesma conclusão, pela inconstitucionalidade material. Como se pode compreender um decreto que nada especifica e que nos leva a ter que procurar outros textos, inclusive, para chegar a alguma conclusão? Como fazer o controle disso? Como controlar? Neste momento. Então, após o voto da ministra Rosa Weber, que
acompanhava a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin, concedendo integralmente a liminar para suspender os dispositivos atacados. E após os debates, passo a palavra ao ministro Ricardo... Não, ministra Camila. Eu pensei que você fosse mais experiente que o ministro em termos de composição. Então, passo a palavra à excelentíssima ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, cumprimento inicialmente o senhor ministro relator de uma forma especial e aos pares, aos senhores advogados que assumaram a tribuna de maneira tão profunda nos seus dizeres, nas suas defesas, ao ilustrado vice-procurador-geral, Dr. Luciano Maia, que nos honra sempre com brilhantes sustentações. O tema, muito bem já colocado nas duas vertentes, pelo menos apresentadas até aqui, o tema traz duas questões que me parecem, uma sobre a inconstitucionalidade formal para fins exclusivamente da cautelar, e é bom que se afirme isso, uma vez que, instruído o processo, esse tema haverá de adensar não apenas os debates, mas a levar a um julgamento que poderá até mesmo orientar a interpretação que prevalece sobre a matéria e sobre a inconstitucionalidade material, com algumas nuances, mas também já trazido em votos que precederam este que estou a proferir. Presidente, o professor Rui Cirne Lima afirmava numa lapidar frase que a administração é a atividade de quem não é senhor absoluto. E no Estado democrático de direito, quem não é senhor absoluto, para não se ceder à tentação do absolutismo, há de ser necessariamente coartado, limitado pela lei, no caso pelo bloco da juridicidade, que a Constituição é fundamento, lei primeira, lei primária, e que no artigo 1º traz que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Logo, enfatizou-se o direito, que é a única trilha pela qual o administrador público pode seguir, e para fins de administração pública, lembrado aqui muito bem pelo ministro Alexandre de Moraes, cujo chefe é, no plano federal, o presidente da República, mas que a exerce nos termos e nos limites da Constituição, jurada por todos nós, servidores públicos, e, portanto, exatamente nos limites por ela estabelecidos, até mesmo para compor os órgãos da administração pública. Por isso, o princípio da legalidade constitucionalmente estabelecido, ou o princípio da juridicidade, porque é o bloco do direito que se impõe, submete o presidente da República, no caso do Poder Executivo, submete também os presidentes das casas do Congresso e do Supremo Tribunal. Nós também não podemos criar órgãos sem lei, nem sequer tribunais, nem sequer juízos podem ser criados. Tudo nos termos da lei, porque no Estado de Direito é assim que tem que ser. E no caso da administração pública, subordinada ou composta nos termos de uma organização efetuada por um modelo estabelecido pelo presidente da República, há que se conter ela em lei. E, por isso, o artigo 48 realça, enfatiza o papel do Legislativo, que faz com que a lei seja de conhecimento público, seja a garantia de que não haverá excessos, a garantia dos limites e de um modelo administrativo de conhecimento de cada e de todos os cidadãos. E o artigo 48 põe, por isso mesmo, que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, criação e extinção de ministério e órgãos da administração pública. Esta é a regra, portanto, e daí, ainda enfatizando-se no artigo 84, inciso 6, letra A, que compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar criação ou extinção de órgãos públicos. E, por isso, a interpretação, ainda que não auto-evidente, como muito bem anotado pelo ministro Marco Aurélio, com toda certeza vai na direção de que há de haver lei para criação e extinção, e aqui não se diz que há que ser extinto por lei apenas aquele criado por lei, mas aqui se diz que
criação ou extinção de órgãos públicos, até porque a administração se desenvolve e alguns órgãos que antes podiam ter sido criados por decreto-lei, que sequer mais existe no sistema brasileiro, pode vir a ser extinto e vai ser extinto nos termos da lei. Ou criado por decreto, quando assim era possível, nos termos da lei. E a mesma coisa se dá no artigo 88, ao se estabelecer que a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, mesmo considerando que ministérios são órgãos de assessoramento direto, como são os ministros, auxiliares do presidente da República. A Constituição brasileira fez uma escolha, a escolha de que é exceção, que precisa de ser, portanto, prevista a possibilidade de atuação infralegal. A ministra Rosa Weber, em seu brilhante voto agora, acaba de chamar a atenção para a circunstância de que a regra é a não inovação da ordem jurídica por decreto. Então, os decretos que vêm na esteira da Constituição haverá de ser exclusivamente aquela que se permita no espaço próprio, único e restritivo, com a interpretação não extensiva da Constituição. Não é o caso deste decreto, segundo a minha compreensão, presidente. Do ponto de vista formal, não tenho nenhuma dúvida em também acompanhar, neste caso, os 5 votos que já foram dados, os 4 a partir do voto do ministro relator, no sentido de se vislumbrar em sede cautelar uma inconstitucionalidade formal, que nos leva, portanto, a considerar que os dispositivos impugnados nesta ação direta estão tisnados de um vício que não pode ser superado, pelo menos neste momento em que se verifica se cautelarmente compõe-se mais com a Constituição a suspensão dos efeitos deste decreto. Parece-me que ou este é um decreto que inova a ordem jurídica primária e, portanto, neste caso, ele teria que se submeter a um cuidado constitucional que vai na direção oposta, ou ele seria um ato discricionário, como já foi lembrado por alguns, a partir do voto do ministro Marco Aurélio, com ênfase ao ministro Roberto Barroso. Hoje o direito administrativo já não fala em ato discricionário, mas em elementos de discricionariedade que tenham sido enfatizados num determinado ato. E nem é tão novo. A celebérrima obra do Seabra Fagundes, Controle Jurisdicional dos Atos Administrativos, contém expressamente que apenas os elementos que se refiram à motivação e à oportunidade podem ser sujeitas a uma avaliação e definição do administrador. Neste caso, ou este decreto seria autônomo e, portanto, ele teria que vir da Constituição, e não vem, porque a Constituição afirma que a extinção, criação e extinção de órgãos da administração pública se dará por lei, ou ele seria um ato com elementos discricionários e, neste caso, ele teria de ser motivado, como todo ato administrativo tem de ser, porque senão ele não se submete ao controle da juridicidade. Então, aqui é uma contradição óbvia, me parece, no caso, pelo menos nesse juízo cautelar. Se ele é um ato infralegal ou sem definição de lei, e na amplitude e generalidade que impede o controle que é próprio do Estado de Direito, da aplicação mesmo do princípio, não apenas da constitucionalidade, mas até mesmo em observância ao princípio da legalidade do artigo 37 da Constituição, a administração pública de qualquer dos poderes obedecerá ao princípio da legalidade, ou bem ele seria um mero ato com elementos de discricionariedade, oportunidade e motivação, e, neste caso, não se explicita, nem se dá a público, nem se torna público, nem a motivação, nem a oportunidade a ser adotada, menos ainda na generalidade que determina de forma tão elástica, tão abrangente, a extinção dos órgãos e a extinção dos colegiados na forma posta no decreto. Pelo que, senhor presidente, eu tenho para mim que a compreensão nesta fase cautelar, reitero, me parece ser a de que assegura-se o direito, a segurança jurídica, a juridicidade de evidência, o referimento da cautelar de forma mais abrangente do que posta pelo ministro Marco Aurélio, e por isso eu estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Edson Fachin.
Então, Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, concede integralmente também, né, a cautelar para suspender os dispositivos atacados. Nós temos ainda 4 votos a colher e estamos no horário regimental do intervalo. Eu vou suspender a sessão pelo tempo regimental e depois nós escolhemos os 4 votos faltantes.